Boa tarde, galerinha. Vamos para mais uma aula de história com a professora Juliana Barbosa, que vos fala agora pela Escola Municipal Cecília Meirelles para a turminha do 5º ano B. Vamos lá dar continuidade ao nosso assunto, ao nosso capítulo, o desbravamento e as conquistas do interior do Brasil. Na aula passada nós falamos sobre as entradas, as bandeiras e as moções. Nós sabemos que as entradas, as bandeiras e as moções tinham uma única intenção: conhecer o interior do Brasil, desbravar o interior do Brasil, à procura de quê? De novas riquezas. Por quê? Porque o açúcar, a cana-de-açúcar, já não estava dando tanto lucro como antes. E esse movimento acabou dando certo. Por quê? Porque começou a então chamada corrida em busca do ouro. E deu certo por quê? Porque os bandeirantes paulistas encontrou no Brasil, no século XVIII, na região de Minas Gerais, a primeira jazida de ouro, na cidade de Ouro Preto, em 1692. Então, essa corrida deu certo. Eles encontraram, explorando o interior do Brasil, os bandeirantes paulistas encontraram ouro na região que hoje nós conhecemos como Minas Gerais, mas exatamente em Ouro Preto, na cidade de Ouro Preto. A notícia que havia ouro no Brasil fez com que milhares de pessoas se dirigissem para a região das Minas. Bandeirantes paulistas, funcionários da coroa, pequenos proprietários de terra, baianos, pernambucanos, fluminenses, estrangeiros e etc. Todos queriam tentar a sorte nas minas e enriquecer com a exploração do ouro. Porém, os bandeirantes paulistas queriam ser os únicos a explorar as minas de ouro por eles encontradas, e os chamados forasteiros desejavam o mesmo. Esse negócio não ia dar certo. Será que ia dar certo? Bandeirantes paulistas queriam ser os únicos a explorar. Os forasteiros também queriam a mesma coisa, ser os únicos a explorar. O que nós imaginamos com isso? Uma briga, um conflito. E houve sim um conflito. O conflito que deu o nome de Guerra dos Emboabas, que ocorreu no período de 1707 a 1709. O grande número de pessoas levou a uma crise de abastecimento que também foi percebida como oportunidade de lucro pelos comerciantes, que desejavam o monopólio do comércio para o abastecimento dos arraiais, com destaque para o fornecimento de animais, para o abate e para o consumo. Portanto, o monopólio na exploração das minas de ouro, bem como na comercialização, foram as principais causas deste conflito. Então, por conta disso, começou a Guerra dos Emboabas. O que foi a Guerra dos Emboabas? Uma guerra entre os forasteiros contra os bandeirantes paulistas, que durou 2 anos e só terminou com a vitória dos Emboabas e a saída dos paulistas da região das Minas. Os Emboabas eram liderados por este senhor, comerciante português chamado Manuel Nunes Viana. Como era o trabalho nas minas? A princípio, o ouro foi facilmente encontrado no leito dos rios, conhecido como ouro de aluvião. Com o passar do tempo, as minas passaram a ser abertas nas encostas, montanhas e subsolos. Então, o primeiro ouro encontrado, ele foi muito facilmente encontrado. Por quê? Porque ele foi encontrado no leito do rio, nas margens do rio, misturado com areia. Então, foi as primeiras pepitas de ouros, de ouro foram encontradas facilmente dessa forma. E como você vê na foto, o rapaz com uma peneira, ele está ali buscando o ouro, cessando a areia com a água à procura do ouro, porque foi o primeiro ouro encontrado que recebeu o nome de aluvião. A mão de obra no garimpo das minas era feita por quem? Os índios e negros, que inicialmente vieram dos engenhos de cana-de-açúcar do litoral nordestino. Posteriormente,
os negros começaram a serem trazidos da África. Então, assim como na era da cana-de-açúcar, no ciclo da cana-de-açúcar, os índios e os negros foram escravizados no trabalho das explorações das minas de ouros. Leia o parágrafo abaixo, que se encontra na página do livro, nas páginas do livro, página 19 e 20. Vamos lá, eu quero que vocês acompanhem comigo. Abre o livro aí, página 19, começa. Nas vilas e cidades viviam homens, mulheres e crianças, ricos e pobres, negros escravizados, que além dos trabalhos nas minas e garimpos, também faziam as tarefas domésticas para os moradores da região. Trabalhavam para os comerciantes ou no transporte de pessoas. Alguns negros escravizados recebiam a autorização de seus senhores para alugar seus serviços nas ruas da cidade. Eram chamados de negros de ganho e recebiam dinheiro como pagamento. Boa parte desse dinheiro era dada a seus patrões. Eles vendiam vasilhas, cestos, doces, leite, água, café, galinha, alho, cebola e etc. Com o tempo, alguns escravos conseguiram pagar os seus senhores ou ao governo para obter sua alforria, isto é, a liberdade. Às vezes, a vida desses negros ficava pior, pois não conseguiam emprego por causa do preconceito, não tinham propriedades nem comidas. Então, agora você vai pausar o vídeo e vai responder a pergunta de número 14 na página 21. Vocês vão pausar, responder, tirar foto e mandar para mim. Assim que terminarem de responder e tirar a foto, aí volta para o vídeo que a gente continua com a aula, tá? Os impostos. Nada vem de graça. A coroa portuguesa, é claro e óbvio, que tomou conta logo de ser dona das minas de ouros, né? De ouro. E aí, o que aconteceu? As minas de ouro e diamantes descobertas na colônia eram propriedades da coroa, que cobravam impostos dos exploradores. A cobrança desses impostos ficava a cargo de funcionários vindo da metrópole para fiscalizar o envio do ouro para lá. Então, uma das primeiras cobranças de imposto foi o quinto, 20% sobre o total minerado de ouro, pratas e diamantes. Então, quem explorava tinha que passar para a coroa portuguesa 20% de tudo que achasse. Posteriormente, foi criado o sistema de captação, cobrança de um imposto por cabeça de escravo. Então, aí já era diferente, cobrava por cabeça de escravo que trabalhava. Houve ainda a derrama, cobrança dos impostos em atraso, dos quintos em atraso, que era o primeiro imposto, né, colocado. A coroa portuguesa possuía uma política rigorosa na fiscalização e exploração do ouro, exercendo seu controle por meio de impostos e órgãos específicos. Nós já vimos os impostos aí, que primeiro foi o quinto, que equivale a 20% de todo ouro encontrado pelos exploradores, o sistema de captação, que cobrava imposto por cabeça de escravo, e a derrama, que era a cobrança dos quintos em atraso. Porque é claro e óbvio que alguns exploradores não conseguiam pagar 20% do que achavam do ouro, do que encontrava do ouro para a coroa portuguesa. Então, criaram o imposto chamado derrama. Os órgãos de controle. Quem eram esses órgãos de controle? A Intendência das Minas, que tinha como função fazer o quê? Fiscalizava e controlava a distribuição de terras para exploração e cobrança dos impostos. E o outro órgão criado para vigiar, para fiscalizar, foi a Casa de Fundição, para evitar contrabando
todo o ouro encontrado era fundido em barras com o selo da coroa. Também era retirado o quinto. Então, era nessa casa de fundição que eles derretiam o ouro, selavam com o selo da coroa portuguesa e de lá mesmo, nessa casa de fundição, já tirava o quinto, que é os 20% que pertencia à coroa portuguesa. Aqui na imagem abaixo a gente tem a antiga Intendência Casa de Fundição Museu do Ouro, em Sabará. E do outro lado a Casa de Fundição de Ouro Preto de Minas Gerais. Agora vocês vão pausar o vídeo novamente e responder a questão 16 da página 22. Responde, manda foto e aí a gente prossegue com a aula, tá? Voltando. Santo do Pauoco. Para não pagar os impostos, uma alternativa era o contrabando. Você já deve ter ouvido falar Santo do Pauoco. Mas você sabe o que significa? Provavelmente você já ouviu falar que se refere a uma pessoa falsa, que não parece ser o que aparenta. Ah, Santinho do Pauoco, né? Geralmente a gente usa essa expressão. Mas sabe o seu significado histórico? Da onde surgiu esse Santo do Pauoco? Por que Santo do Pauoco? O significado histórico é que, pois bem, uma das maneiras de transportar o ouro sem passar pelo selo da coroa, na época, era utilizando a imagem de santos ocos. Então, eles faziam o quê? Eles faziam santos ocos de madeira, né? Você tá vendo na imagem aí, eles têm buracos nas costas, que eram colocado o ouro para que a coroa portuguesa não pegasse esse ouro, não pegasse parte desse ouro para eles. Então, era contrabandeado através dos santos ocos, né? Santos do Pauoco, santos feitos de pau. Então, vai parar o vídeo novamente, responder a questão 17, letra A, B e C, da página 24. Assim que terminar de responder, manda foto para a tia e volte para o vídeo. A revolta da colônia. Toda essa corrida pelo ouro, toda essa busca pelo ouro, criou revolta. Os impostos cobrados, a forma como a coroa lidava com os exploradores, trouxe revolta, trouxe angústia, e as revoltas ocorridas em decorrência da exploração aurífera e das medidas da coroa portuguesa foram a Revolta de Vila Rica, que aconteceu em 1710, e a Inconfidência Mineira, bem conhecida por todos nós, né? Em 1789. Mas será que essas duas revoltas surgiu efeito? Aconteceu alguma coisa? A Revolta de Vila Rica. A Revolta de Vila Rica foi a reação contra a criação das casas de fundições, lideradas por Filipe dos Santos. Então, por quê? Quando eles criaram a casa de fundição, onde o ouro ia receber o selo da coroa, eles ficaram revoltados e aí tiveram a primeira revolta, chamada a Revolta de Vila Rica. E quem liderava essa revolta era Felipe dos Santos. O resultado desse movimento foi o sufocamento pelas tropas reais e seu líder condenado, executado e esquartejado. Não houve resultado nenhum. Continuou sendo explorado da forma como a coroa portuguesa queria. Inconfidência mineira. A insatisfação dos mineiros com a exploração da metrópole fez brotar o sentimento de liberdade e independência. Então, o povo brasileiro já não queria mais ficar debaixo das ordens da coroa portuguesa. Eles queriam a independência. E um dos primeiros movimentos para isso foi a Inconfidência Mineira, que a gente já estudou bastante, que a gente já viu bastante, né? Mas vamos lá. A Inconfidência Mineira, o movimento realizado por elementos da elite intelectual e econômica de Vila Rica, movidos pela ideia de liberdade e autonomia. Eles queriam o quê? Ser livres de Portugal, queriam que
acabasse o comando da coroa portuguesa sobre o Brasil. Teve resultado? Infelizmente não. O movimento foi reprimido violentamente, sendo os principais líderes presos e degradados, enquanto Tiradentes, o líder, foi enforcado para servir de exemplo. Foi enforcado em praça pública. Consequências da mineração no Brasil. Qual foi? O que essa corrida do ouro trouxe como consequência para o Brasil? A expansão territorial, o crescimento populacional, quer dizer, o território brasileiro aumentou com essa corrida pelo ouro. A população aumentou porque veio gente de todo lugar para o Brasil em busca desse ouro, enriquecer através desse ouro encontrado. Desenvolvimento do comércio interno, transferência do polo econômico e social para o interior, quer dizer, antes era no litoral. Todo o polo econômico ficava onde? No litoral, nas praias, por onde eles chegaram. E depois foi transferido para o interior. Transferência da capital para o Rio de Janeiro, em 1763. A primeira capital do Brasil foi Salvador, como nós vimos na aula passada. E aí, em 1763, a capital passou a ser o Rio de Janeiro. Surgimento de cidades, criação de capitanias, criação da capitania de Minas Gerais. Então, foram essas as consequências da mineração no Brasil. Agora, eu espero que vocês respondam as questões 18, 19, letra A, B, C e D, da página 25, e a questão 20, na página 26. Pause o vídeo, responda, tira foto, mande para mim fazer a correção, e assim que terminar, volte para o vídeo. Espero as fotos das atividades respondidas no privado do WhatsApp para serem feitas as correções. Agradeço sua participação na nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, estarei à disposição para saná-las. Tenha um ótimo fim de tarde e eu espero ter tirado a dúvida de vocês e explicado um pouquinho sobre a corrida do ouro no Brasil. Beijos e até a próxima.